Olá pessoal, boa tarde. Gente, hoje na nossa aula de História nós vamos falar de um assunto sobre a resistência à escravidão, certo? Hoje, 28 de maio de 2020, vamos falar sobre essa questão. O nosso objetivo hoje é analisar as fugas de escravizados como uma das formas de resistência negra da escravidão durante o Império, ok? Então nós vamos analisar essas questões, certo? Falando um pouco de alguns itens que eu coloquei aqui para a gente falar um pouco sobre eles. O primeiro item que eu coloquei foi resistência, né? O que vem à nossa cabeça, o que é resistência? Olha, resistência, a palavra já diz tudo. É você resistir a alguma situação que você esteja passando, esteja atravessando nesse período. Você vai resistir, certo? Escravidão. Escravidão já significa aquela situação de você estar sendo escravizado. Assim como os índios, né, lá no início da história, sofreram com o trabalho escravo, sendo explorado, os negros também na escravidão sofreu com essa situação, certo? E diante de tudo isso, o que seria o quilombo? Quilombos, né? Quilombos é grupo de pessoas, né, que se organizam em vilas e comunidades para resistir a essa escravidão, certo? Esse trabalho escravo. Aí nós temos aqui, gente, uma mobilização. Os quilombos formaram uma mobilização. O que seria essa mobilização? É um grupo que se organiza, né, que foi aquele movimento, que esse grupo é o mesmo que abolicionista. São aquelas pessoas que se organizam, né, diante de uma situação para fazer resistir essa escravidão. E diante de todas essas situações, surgiu uma pessoa que se preocupou-se muito com o trabalho escravo, com a escravidão, né, com o escravizado. Aí surgiu aí uma lei, né, que foi criada por uma pessoa que se preocupou com essa situação do escravo. Então foi criada essa lei chamada Lei Áurea. E quem criou essa lei foi a princesa Isabel, né? Aí você pode perguntar, quem era essa princesa Isabel? A princesa Isabel, gente, era uma filha do príncipe Dom Pedro II, né, que é uma filha herdeira do trono. E ela se preocupou diante da situação, ela se preocupou-se em libertar os escravos e criou essa lei aqui no dia 13 de maio de 1888. É por isso que no dia 13 de maio, muitas situações falam a respeito da princesa Isabel, porque foi ela que se preocupou com essa situação, com essa libertação dos escravos. Então, o que eles faziam para se libertar, essa resistência? Gente, olha, o que os negros faziam era fugas. Eles fugiam, né, dos seus senhores, de uma forma para se libertar. Então, criam aí o quilombo. Os quilombos, ele faz pessoas que existia um chefe que o nosso famoso o Zumbi, né, o Zumbi dos Palmares. Ele organizou essa comunidade, se organizava em vilas até formar esse grupo. Então hoje, quando o negro fazia essas fugas, quando eles eram pegos, eles eram escravizados, açoitados, colocavam no tronco e açoitar com chicotes, com os outros escravos também, que eles eram mandados pelos seus chefes. Então era um castigo muito árduo em relação a isso. Então nós vamos observar essas situações aqui, gente, lá no livro de vocês, na página 61, onde diz assim, ó, a resistência da escravidão. Vocês irão ler esses textos, certo? Na página 61, 62 e 63, né? Onde fala sobre toda essa situação que eu pincelei para vocês compreenderem melhor. Certo? Então eu vou ler aqui para vocês um trecho do texto para ver se vocês compreendem, explicar isso aqui para vocês, ó. Que diz assim:
Assim como os indígenas, era comum os negros se revoltarem contra sua condição de escravo. Quando desobedeciam às ordens ou se rebelavam, eram duramente castigados. Os castigos eram açoites e assim por diante. Um dos seus modos de resistência era a fuga. Eles fugiam, né, para resistir a isso. Entre os escravizados, né, eles se fugiam para algumas fazendas mais próximas, né, no litoral brasileiro, por aí eles formavam esses grupos. Entre os escravizados fugidos, havia o que se organizava em comunidades, né, geralmente formados em lugares difíceis ao acesso. Se escondiam para não ter acesso a pessoas se aproximarem. Então, isso era chamado de quilombos, né? Eu falei aqui para vocês, quilombos. Então, diante de tudo isso, ainda hoje no interior do Brasil, né, há comunidades, bairros, vilas, né, que por muitos tempos continuam os habitantes chegando por ali. E os escravos que moravam, né, nessa comunidade eram descendentes que permaneciam ali, formavam o grupo dos quilombos. Então vocês vão observar esse texto aqui só um trecho. Vocês irão ler esses textos e responder as questões em seguida. Viu? Vocês vão ler na página, desde a página 61 até a página 63 e responder as questões propostas, certo? Então, desde já, boa tarde a todos e boa compreensão. Lembrando a vocês que depois eu mando uma atividade de verificação para vocês. Isso depois que vocês responderem isso aqui, certo? Ok? Um forte abraço a todos. Será que tem...